Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Guia, sou perito judicial, estudante de pós-graduação em segurança da informação e sou graduado em análise e Nossa, desenvolvimento de sistemas. Não é para ser metido, não, é que de vez em quando alguém pergunta e já me falaram para me apresentar no início. É, não foi intenção de ser metido com isso, não. É bem pouco, né? Tem muito que estudar ainda. Mas às vezes a pessoa tem dúvida de saber o que que faz. Bom, enfim, eu sei um pouquinho do que eu vou falar agora, né? É, para resumir, o TSE disponibiliza uma API. Uma API é uma forma de entregar algum resultado ou algum dado em um formato legível por máquinas, né? Então você pode criar um programa de computador para consultar ele. Por exemplo, um aplicativo que diz o resultado das eleições em uma cidade, ou a mostra como o candidato está nas eleições, você consulta essa API e faz esse aplicativo. É mais ou menos assim que ela funciona. O TSE está divulgando dessa vez. Ao contrário das outras eleições, nessa não vai precisar se cadastrar. Antigamente você tinha que se cadastrar, era uma burocracia, era muito chato. Agora não. Essa vez qualquer um vai poder fazer. Por que desse horário ruim? Que o horário que eu marquei, às 3 horas. Primeiro, é, eles estão disponibilizando simulados desde ontem. Foi dia 27, 28, hoje é 29. Das 3 às 6. Dia 27 eu estava fazendo um simulado para testar um projeto que talvez rode, talvez não. E aí eu fiquei pensando, talvez eu deveria falar sobre isso para alguém que queira fazer. É uma API bem complexa, bem difícil de trabalhar. Para quem está acostumado com a API REST, vai estranhar, né? Porque eles trabalham com JSON, mas eles não são REST. E verbosa de lidar. Eu acho interessante fazer isso porque talvez motive alguém a fazer o seu aplicativo. E se você também não é desenvolvedor de software, pode continuar, porque a gente não vai fazer um software aqui. Vamos abordar ela. Para quem é desenvolvedor, ele o que ele vai ver aqui vai ser o suficiente para ele fazer o aplicativo dele. E para quem não é desenvolvedor, também não vai ser algo tão chato. A primeira coisa que eu vou fazer agora é compartilhar minha área de trabalho. Então, eu recomendo começar por essa URL. Eu vou deixar o link no lugar que eu vou disponibilizar o vídeo. Apesar de falar em instituições, como eu disse, esse ano não vai ter inscrições, não vai ter burocracia. Essa matéria do dia, no caso está dizendo hoje, dia 17, essa matéria é desse mês. Ele aqui ele indica para a gente dar uma olhada num vídeo. Esse vídeo ele é feito por um arquiteto de software do próprio Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. E o cara ele vai ter uma hora de palestra, uma hora de PowerPoint explicando bem. Eu recomendo quem quiser avançar mais sobre o assunto ver esse vídeo dele. Quem não quiser avançar pode só ver o início, que ele faz uma introdução bem legal. Mas o que eu vou mostrar aqui hoje já vai ser o suficiente para você fazer o seu próprio aplicativo, se quiser, ou já conhecer como funciona. A outra parte mais importante, fora essa orientação geral, é essa página aqui, em página específica, que será o canal de comunicação principal. Eu vou abrir ela. Bom, para se familiarizar com ela, nós temos a apresentação, a lista de documentos, perguntas frequentes, um FAQ e um simulados. Como pode ver, o simulado é dia 27, 28, 29 de outubro, de 5 às 6 horas. O simulado ele vai abranger os estados, né, da sigla, eu não sei quais são os estados, só sei que é Mato Grosso do Sul. E esse aqui é o código dessa eleição. Aqui ele dá um exemplo de uma requisição. Eu vou clicar ela para a gente ver. Como pode ver, é um arquivo JSON, um JavaScript objeto, nada além do que você já está acostumado. E ele dá uns exemplos para testes. Aqui. Eu baixei ele. É um arquivo zip, dentro do zip tem um 7Z. Não sei por que fizeram isso. Aí essa parte. eita, gambiarra. É,
Não sei porque fizeram isso, mas tem esses exemplos, né? Lembrando que todo um site, para quem não é familiarizado, quando você vê uma barra dessa, você tem uma página e você tem uma subpasta, assim, comum barra divulgação. Você pode ver aqui, olha, divulgação, vou carregar aqui, eleições 2020, esse daqui é o ponto de entrada do servidor deles. Aí você tem divulgação, simulado e o número da eleição. Eu vou botar aqui, ó, eleição 2020, ó, divulgação, simulado e o número, como você pode ver. Só que essa base de dados minha não vai ser atualizada, por isso que eu estou fazendo esse horário por causa do teste. A apresentação, ele mostra o vídeo que a gente foi citado e uma apresentação do PowerPoint. Tem uma regra bem legal, ele tem algumas regras em questões jurídicas, conforme você tem que mostrar o resultado dos candidatos. Por exemplo, diz que é para listar os candidatos por ordem, se ninguém ganhou voto ainda, é para listar por ordem alfabética. Se o candidato já ganhou voto, é para listar dos mais votados ou menos votados. Existem algumas regras para que eles colocam, devem ter os motivos deles. Eu imagino que é para uma emissora não colocar o candidato que ela gosta sempre primeiro, porque vai dar a impressão de que ele está vencendo. Mas essa parte eu já não consigo entender. Mas ele tem algumas regras, e a principal é que você não pode alterar esses dados. Então, assim, primeiro por uma questão de integridade, um conceito da segurança da informação é a integridade, é principalmente esse conceito. Uma outra coisa engraçada, que eu achei, não só engraçada, mas deixa eu avançar aqui. Deixa eu voltar aqui porque eu abri uma página e nem orientei sobre ela. Opa, como eu fui aqui dados. Deixa eu ver aqui em Mato Grosso, a gente vai trabalhar com Mato Grosso. Você tem uns arquivos da cidade, essa primeira parte, MS é o estado, esse daqui é o código da cidade. O C0013 é para vereador, o 11 é para prefeito, depois eu mostro isso. E o 8364 é esse daqui, é o código da eleição. O sufixo V é um resultado variável, eu vou explicar. Existe o sufixo F, existe um outro sufixo R, eu vou explicar como eles funcionam. Mas o interessante é que ele tem um arquivo assinado. Então você tem uma outra... Você tem aquele atributo da segurança da informação que é a integridade. Você pode então verificar se essa informação é ou não verdadeira. Se essa informação foi ou não divulgada pelo TSE. E as chaves, elas estão aqui no configuração, se eu não me engano. Isso. Ponto. Eu tenho aqui o certificado para poder fazer essa verificação. Então, quem quiser trabalhar com um pouco mais de segurança, Agora eu vou para algo mais prático, a mostrar a documentação. Eles sempre colocam as atualizações em cima, né? Que é o registro de alterações. Fica até chato de ler. Isso deveria ficar no final. Ele tem aqui instruções. É legal você baixar. E aqui são onde que a gente vai lidar. São as instruções do arquivo JSON, do JavaScript objeto. Vou começar pelos arquivos de configurações. Arquivo de configurações de eleições. Bora lá. É exatamente isso aqui. Configuração. Esse arquivo aqui. Arquivo de... Deixa eu voltar aqui para conferir. 3.3, configurações. Arquivo de configuração de eleição. Deixa eu ver se é ele mesmo. Config. Simulado. Ah, não. Por aqui. Simulado. Config. Eleições. Tô achando ele nessa pasta local não. Mas voltando aqui o assunto. Usa o GNU Find. Eu acho que ele nem tá aqui, porque ela é bem desatualizada. Os dados que eu tenho aqui dela é do dia 22. Bom, deixa eu
eu vou ficar para todos os efeitos, eu vou ficar no hash, porque aqui eu estou consultando direto do servidor, não do localhost. Bom, aqui, esse primeiro item. Deixa eu até encolher as pastinhas. Pronto, encolhi. Arquivo de configuração de eleições. E ele aqui traz uma introdução. Aqui é a documentação, por assim dizer. Você, por exemplo, tem aqui o código 11, está dizendo que é prefeito, né? O código 13, vereador, como eu falei. Como vocês viram, aquele código 8334 é o dessa eleição. E ele aqui do lado que tem o 707. Aí, como você vai ver aqui, 8707, eu acho que é o segundo turno. Isso aqui deve ser o segundo turno. Mesmo esquema, prefeito e vereador. Então, ele traz algumas instruções. Um código 8684 é uma consulta popular que vai ter em Itaiutuba, e aí vai. Mas a eleição que a gente vai abordar é essa daqui. Isso aqui que vai nos importar agora. E, em seguida, nós temos os arquivos de configurações do município. O endereço dela, o número da eleição, config, município, fora o endpoint, né, do simulado que a gente está usando. A produção é outro, obviamente. E aqui nós temos um código do município e o nome do município. Eu estou trabalhando com Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Vou pensar, vai me pegar. E o código dela é 90514. E aqui ele amostra algumas zonas eleitorais, ele amostra alguns outros dados, mas eu vou focar nele. A gente vai precisar dele para poder consultar informações dessa cidade específica. Como você vê, eu encolhi uma pastinha, eu vou expandir ela. Essa pastinha, vou encolher as outras, para não ficar muita poluição visual. Ponto. O arquivo de configuração de eleições, ele traz as informações das eleições em andamento, no nosso caso é 8334. O arquivo de configuração de cidade traz o nome, o código da cidade e as zonas, mais outras informaçõezinhas. Você vê aqui o arquivo de configurações de eleições, foi o primeiro. Eu vou abrir ele para ver como é que funciona esse arquivo de documentação. Embora essa API que eu fiz já foi baseada nele para ninguém ter que olhar ele, que ele é bem chatinho. Como eu já estava com ele aberto. Sumário. Ele traz uma descrição e aí aqui ele traz a estrutura, que a gente acabou de ver. Uma coisa, deixa eu comentar. Vocês estão vendo que arquivo de configuração de eleições, vou voltar para ele. A gente está trabalhando com tudo com sigla. Para quem está acostumado com API REST, você vê valor, nome, e a gente não trabalha com ele. Aqui. Você vai ver aqui, por exemplo, DG e HG. Você tiver na dúvida, o que é DG e HG? Bom, DG aqui, data de geração, e HG, hora de geração do arquivo. Por que eles fazem isso? Para deixar o arquivo JSON bem minificado, bem pequenininho, para poder pesar menos na banda. Eles vão ter milhões, será, bilhões, talvez, de requisições por segundo. Então, isso é uma forma de economizar banda para eles. Então, o desenvolvedor que vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nada tão grande. Movi isso daqui, ponto. Arquivo de configuração de eleições que eu mostrei, e o arquivo de configuração de município, esse daqui. Esse aqui, arquivo de configuração de município. Mesmo esquema, quando você vê as siglas, você vai buscar nele. Por fim, nós temos no estado, nós temos o arquivo de índice. O arquivo de índice é esse daqui. Eu abri o arquivo de índice, ele amostra todos os arquivos que tem para aquele estado. Nós temos aqui o código dos municípios, temos aqui o certificado que eu mostrei, a assinatura dos códigos dos municípios, que é essa daqui. Tem a configuração da eleição, que é esse daqui. E aqui nós temos aqueles arquivos que eu mostrei, né? Que tem uns sufixos R, mais para frente tem um sufixo T e vai.
E ele também tem data de atualização. A documentação diz para você consultar primeiro aqui antes de consultar o ponto, porque você vê se ele foi atualizado antes de consultar. Também é uma boa técnica para poupar banda para eles. Em seguida, nós temos os resultados de eleitos. Opa, vou abrir. Eu vou mostrar aqui, esse daqui. Arquivos de resultados de eleitos. Esse daqui. O que ele carrega? Nós temos o índice de prefeito. Repara, sempre o endpoint, né? A eleição aqui. Aí temos os dados, a sigla do estado. Prefeito aqui é o 011. E o ED é o sufixo de eleitos. Tá aqui no final que eu tava mexendo com essa API. Bom, ele aqui mostra a sigla do estado, o nome do estado e diz se é prefeito. Aí aqui ele traz as informações das cidades em questões. Por exemplo, aqui é Água Clara. O VAP é total de votos apurados, olha. Resultados de eleitos. Bora abrir aqui. Bora ver o VAP. Quantidade de votos computados para o candidato. Aqui as siglas, vamos lá nela. Tem a sigla DT, que fica meio óbvio. Cadê a sigla? DT, data da última totalização na abrangência. Aí o HT, horário. O TVAP, né? Número total de votos. Que é esse daqui, TVAP. Aí nós temos um array com os candidatos. Nós não temos candidatos aqui, porque ainda não saiu o resultado. Senão eles iam aparecer listado seguindo essas orientações. Nome do candidato, código do candidato. Se a gente ficasse até 6 horas, isso ia atualizar. Mas não vai rolar. Vou avançar aqui. Sim, uma coisa bem importante, repara que temos esses endpoints sempre, né? Eles estão aqui, eles estão também na documentação. Vou mostrar aqui na documentação antes, para não ficar só refém do código do exemplo que eu fiz. Conteúdo. Ponto aquele da instrução do endpoint que eu mostro. Bom, esse daqui ele traz o resultado total de eleitos, né? Ele vai mostrar o total de votos que o município já teve, o nome do município, o código do município, e ele vai mostrar aqui um array com o nome dos candidatos e o número dos candidatos e aqueles outros dados, né? Que eu mostrei naquele arquivo. O mesmo vale para o vereador, só que aí, bom, são os vereadores e candidatos. E sim, isso são, como eu falei, amostra a cidade dos candidatos. Isso aqui é por estado. É uma consulta pelo total dos estados. Aí agora vamos para a cidade. Deixa eu fechar ele. Campo Grande. Nós temos os dados fixos. Prefeito e vereador. Eu vou sempre falar, a maioria deles tem prefeito e vereador. Uma só não tem. Mas a regra vale para os dois. Eu vou sempre falar do prefeito porque ela é bem menor. Nós temos aqui a Campo Grande, dados fixos prefeitos. O que é isso? Esse daqui. Arquivo de resultados de dados variáveis. Por que variáveis? Porque ele está mudando o tempo todo. A última vez que eu consultei essa API... Não, desculpa. Eu estou no dados fixos, estava falando de dados variáveis. Essa aqui. Arquivo de dados fixos. Deixa eu corrigir. Estamos falando dessa. O que ela traz? Ela traz o nome do candidato e ela traz os dados fixos de uma eleição, como posso dizer. Ela traz os candidatos que estão participando, os partidos que estão participando, as coligações que estão participando, todos esses dados. Por exemplo, aqui nós temos o candidato, o nome do candidato, esse aqui é o nome, o vice do candidato,
Opa, desculpa, o vice do candidato aqui. Aqui temos o vice do candidato, aqui nós temos o nome do candidato, nós temos a votação foi anulada, e aqui temos o partido do candidato, o número do partido. Traz essas informações. Por que vamos precisar dela? Aqui, agora sim, a dados variáveis. Essa daqui. Dados variáveis. Estou abrindo. Ponto. Aqui tem o ABR, o atributo ABR. Dentro do atributo ABR temos o atributo candidato. Aqui temos o número do candidato e o votos e a porcentagem dele. Aqui também vai ter o status, se ele foi eleito ou não. Como você pode ver, não tem o nome, então você vai ter que buscar o nome nessa dados fixos. No caso, é um prefeito, vamos ter que buscar o nome dele aqui no prefeito. A hora que eu consultei ela foi 13h55. Temos aqui o candidato número 12. Ele está com 5.035 votos. Eu vou fazer uma nova requisição. 4h30 agora foi atualizado. Cadê o candidato 12? Aqui, agora ele está com 11.000 votos. Nessa simulação que nós temos hoje, ela está atualizando a cada... Deixa eu ver aqui só para não falar besteira. Simulado. Deixa eu ver quantos minutos. Baixa, segue. Aqui, um período de 3 horas, um intervalo a cada 18 minutos. Com a cada 18 minutos ela vai atualizar. Então tá, recapitulando até aqui. Nós temos o arquivo de configuração da eleição, que mostra sobre as eleições que estão ocorrendo. O arquivo de configuração do município, que mostra o nome e o número do município. Temos o arquivo de índice, que mostra todos os arquivos que tem por estados. Tem o resultados de eleitos, que mostra todos os prefeitos e vereadores e a quantidade de votos de todas as cidades do estado. E aqui nós temos a categoria, né, do Campo Grande, que é a cidade específica. Temos os dados fixos, que mostra todos os candidatos a prefeito e os partidos que eles representam, e o candidato a vereadores e os partidos que eles representam. E o variável, que nós só temos o número do candidato, nós vamos ter que buscar ele no dados fixos, né? Por exemplo, aqui esse candidato 12, ponto ele. Ele é o número 12, o partido dele é o partido 12, a sigla e o nome do partido, ó, como você pode ver. Ela está no atributo cargos e coligações. Dados variáveis, e aqui temos agora eu vou encolher essas duas que já falamos. Essas duas são irmãs, elas trabalham juntas. E aqui nós temos os dados consolidados. Vou aqui abrir prefeito. Ponto. Aí o que tem essa dados consolidados? Ela é uma API simplificada dessa dados fixos e dados variáveis. Por exemplo, aqui, ó, ela está me dando candidato... Deixa eu procurar o candidato 12. Que aí a gente já fica falando do mesmo cara. Candidato 12, cadê você? Pronto, o candidato 12 aqui. Aí aquela já está me dando os votos. Aqui está 5.000, porque a hora que eu fiz a consulta foi 2h55. A candidato 12 tem 5.000 votos, 7%. E aqui você já tem o nome do cara, tem o nome do vice dele. Da onde que eu tirei isso? Tá aqui. Documentação. Resultado consolidado. Arquivo de resultado consolidado. Deixa eu ver aqui, ó. NV. Opa, recebi uma resposta inesperada. Deixa eu abrir o documento de novo. Dados consolidados. Deixa eu abrir uma nova aba. NV.
NV mesmo? NV. Aqui, NV. Nome do candidato a vice. Aí, como você pode ver aqui, NM, nome do candidato que será apresentado na urna. Aí, aqui, ó, NM. Bom, aí essa é uma API simplificada, dos dados fixos e dos dados variáveis. E temos a API dos resultados parciais. Até no vídeo o cara fala que essa API ela foi pouco comentada nas eleições passadas, que eles usaram mais para questões internas. O que essa API traz? Bom, aqui eu tenho uma atualização das 20 horas do dia 22. 20 horas do dia 22, correto. Eu tenho aqui uma categoria de cargos, como você vai ver, candidatos. E essa só vale para prefeito. Como eu falei, todas as outras são prefeitos e vereadores. Essa só vale para prefeito. Ela mostra o candidato e, em seguida, como foi o desempenho dele durante a reeleição. Ó. Por exemplo, às 15 horas do dia 22, o cara tinha 37,9 votos. E aí, um minuto depois, às 13h06, ele tinha 11 mil. Aí aqui você vai mostrando todo o decorrer do dia do candidato em específico. No caso, vai aparecer todos os candidatos a prefeito de um município. Deixa eu ver aqui. Ela está aqui. Dados parciais. Ponto. Resultado dos dados parciais. Deixa eu ver. A Adfeno, tem alguma dúvida? Bem, é simplesmente excelente a explicação e o conteúdo. E, cara, eu fiquei pensando, poxa, se o pessoal do meu cursinho de internet me dissesse que tudo relativo à internet nada mais é do que um formulário ou uma requisição de API, eu já teria simplificado muito a questão de, por que isso não funciona, por que aquilo não funciona. E a questão, inclusive, dos dados que você falou de economia de banda, eu achei bem interessante também, que eles se preocuparam com essa história, com essa questão, né, de economizar um pouco, né, a questão de quanto que é gasto na transferência desses dados, né? E também com relação à autenticidade, digamos assim, de quem realmente publicou esses dados, né? Sim, eu achei bem interessante que todo o arquivo está sendo assinado. Eu não vi como foi a eleição passada. Talvez nem tivesse capacidade para ter avaliado isso, mas é a primeira vez que eu vejo uma requisição de uma API, um arquivo JSON que ele está assinado. Isso é bem legal. Tem uma parada que é legal pontuar, né? Como é que a gente tem acesso a esses dados? Quando a urna ela não fica ligada na internet. Isso é bem legal dizer, que de vez em quando alguém levanta essa questão. Eu não vou falar sobre todo o processo, mas sobre como ele chegou até aqui, até essa API. Quando uma urna termina de receber os votos dela, ela tem uma quantidade de votos de eleitores, né? Uma sessão por urna. Quando esse procedimento termina, as últimas pessoas que estão na fila, elas são convidadas a ficar na sala, na melhor das hipóteses. E tem os mesários e vão os fiscais dos partidos. A urna ela vai imprimir um papelzinho com o total de votos. Ela vai mostrar os candidatos, quantos votos cada um ganhou dele, e vai ter alguns dados de autenticidade. Todos esses presentes vão assinar e receber esse papelzinho, vão receber essa cópia. Todos os dados das eleições a gente pode consultar, né, no site do TSE, em um outro site, depois eu até coloco ele, que você pode ver quantos votos qualquer pessoa ganhou na tua sessão. Você pode ver exatamente todos os votos que rolou numa urna. Aí por que tem isso? Todo mundo está com esse papelzinho. Essa urna vai ser lacrada e ela vai ser mandada para o Tribunal Regional Eleitoral. Desculpa se eu estiver errado, quem conhece mais. E lá ela vai ser conectada na internet. Então, caso alguém fosse ter acesso a esses dados e modificar eles nesse meio do caminho, essas pessoas que receberam o papelzinho
na hora que a urna, um pouco antes da urna ser lacrada, ela chega em casa. Se o resultado que tiver no site for diferente do papelzinho que tiver na urna delas, ela dá o alarme. Olha, eu estava lá na hora quando essa urna cuspiu o papelzinho, foi o candidato 12 ganhou 5 mil votos. E aqui está dizendo que ele ganhou 10 mil. Então, assim, você tem um mecanismo de segurança. Existe outro mecanismo, mas eu só vou citar esse, que é a parte que nos interessa. A partir do momento que essa urna, então, ela é espetada no cabo de rede, aí começa todo o procedimento para ele poder vir para a gente. Ele vai ser assinado, ele vai parar no banco de dados. E aí sim, esses dados vão ser fornecidos para a gente. Aí é bem legal, porque existe outros procedimentos de segurança, né? A urna é um rádio, é um software, ela tem algumas limitações, e principalmente a principal limitação dela são os humanos mal intencionados, mas ela tem os seus mecanismos também de segurança, e é assim que esse dado chega para a gente, quando essa urna é espetada no cabo de rede. No caso, ela é espetada numa intranet, né? Ela não é espetada direto na internet, onde ela vai para esses servidores, e aí sim, esse servidor que é atualizado durante esse simulado está sendo atualizado a cada 18 minutos. Interessante essa nota que você fez a respeito do... como eu posso dizer, desse resultado resumido da urna em cada sessão. Eu nunca tinha parado para pensar que eles têm esse controle, digamos assim, né? Ou essa possibilidade de controle, né? É claro que depende muito do cidadão, né? Conferir, né? Esse folhetinho para ver se realmente está conforme o que ele recebeu, né? no dia, né? Sim, e geralmente a gente tem umas 6, 10 pessoas com os seus recibos que participaram, nem todo mundo recebe o seu recibo, são as testemunhas que recebem o recibo, mas as outras vão estar presentes e vão saber a quantidade de votos. Inclusive, quem quiser ir no final e ficar por lá pode acompanhar. Eu nunca fiz isso. E toma, fugindo do assunto mais nem tanto, mas quando a urna abre, ela também ela solta um lacre dela na frente dos primeiros da fila. E eles também recebem um papel mostrando que a urna está com 0 votos. Mas esse é um outro mecanismo também de segurança dela, mas ele não interfere no que a gente vai ver com essa API. Eu vou compartilhar aqui a tela mais uma vez para ver se a gente tem uma atualização. Bora ver. Eleição de dados aqui. Eu estou no Campo Grande, dados variáveis. A nossa última atualização foi 4h30. Bora lá. Ver o candidato 12. Eu estou torcendo para ele. Nada contra o partido 12 que tem aí no momento, não. Ainda não saiu a atualização. Deixa eu ver os dados consolidados. Prefeito. Eu vou, se me permite, fazer um comentário. Foi atualizado. Numa vertente, numa outra vertente aqui, eu acho que o TSE é um dos únicos que disponibiliza praticamente todos os dados referentes às eleições. Por exemplo, eu recentemente participei como eleitor, né, do Conselho Regional de Administração aqui do estado onde eu moro, né, e olha, passei dificuldades, cara, para encontrar os dados abertos referentes perdão, eu não posso dizer que são dados abertos, né, porque eu não sei a licença exatamente dos dados, mas enfim, os dados estão, no caso do TSE, pelo menos os dados estão lá. Pode até estar sem licença, mas enfim, estão lá. Então, desculpa falar, mas para quem não sabe, a Adolfeno, ele é um militante do software livre, né? E essa referência que ele está fazendo é dados abertos no conceito da liberdade de software, liberdade de informação que o software livre preza. Para a justiça, para o governo, dados abertos é qualquer dado que ele te divulga, mas para o conceito do software livre é um dado que ele te pertence, um dado que você pode fazer qualquer fim com ele, e em alguns casos pode até vender. Essa API que nós estamos usando, uma outra questão dela é que os dados não podem ser vendidos. Então, de longe, ela não é um dado aberto no conceito de um software livre.
Desculpa, te cortei, mas só para talvez alguma pessoa que esteja vendo não tenha a mínima ideia do que é software livre. Não, tudo bem. É claro que pelo menos o dado existe, né? Esse é o ápice da questão, né? Pelo menos o dado existe. Seja ele compartilhável, estudável, ou, enfim, qualquer. Pelo menos ele existe para a pessoa consultar, né? Então, eu gostei muito dessa questão, porque, com o exemplo que eu citei do Conselho Regional de Administração aqui do estado onde eu moro, é muito difícil porque você não tem nem sequer os e-mails de contato com os candidatos ou os telefones de contato com os candidatos. Você tem só o nome deles e as alegações de cada chapa para, enfim, angariar votos. Você não tem como contatar eles de forma direta, digamos assim. Nossa, é bem chato. É bem chato, eu nem imagino, né? O TSE, né, tem um site dos candidatos, que a gente também pode consultar informações dos candidatos. Eu fui ver da minha cidade. E embora o prefeito possa colocar um e-mail e um site dele, ou pelo menos um link para uma rede social, nenhum deles tinham também. Então, mesmo essa possibilidade, outras cidades eu vi que os prefeitos colocaram, né? Mas na minha nenhum. Se eu não conseguisse um papelzinho dele na rua e tentasse procurar numa rede social, eu não ia conseguir nenhuma informação sobre o cara. Mas eu imagino como deve ser mais difícil ainda um conselho, né? Que as pessoas são mais anônimas, são menos famosas, né? Verdade, verdade. Você quer falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, algo que eu não expliquei? Olha, até agora, com relação ao conteúdo, né, ao tema da sala e as questões que você, os pontos aí que você levantou, olha, eu sinceramente tenho todas as minhas dúvidas já sanadas, já tá tudo ok. Eu até agradeço pela sua facilidade em passar esse conteúdo, porque eu vejo muita gente, inclusive eu às vezes, como eu palestro às vezes, né, eu tenho algumas dificuldades para passar alguns conteúdos específicos, mas, cara, você foi natural no que você passou aí. Parabéns. Obrigado. E eu também já assisti algumas palestras suas, né, relacionadas ao software livre. E eu também acho, ao contrário do que você se acha, do que você pensa sobre você mesmo, eu achei você bem didático. Ainda mais essas partes a respeito de filosofia relacionada ao software livre, que eu confesso que filosofia era uma aula que eu faltei e dormi, mas eu consigo entender bem quando você aborda esse tema. Então eu vou. Deixa eu aproveitar só que estou aqui e ainda estou com essa, eu vou fazer um resumo só desses pontos de entrada de novo e a mostrar os arquivos de configuração de confirmações dele, porque eu acho que eu passei muito rápido por eles. Deixa eu só voltar nessa ponta. Aí a gente encerra para não tomar mais tempo da pessoa que vai assistir esse vídeo depois. Deixa eu abrir aqui, compartilhar. Então, compartilhando a tela. Vamos lá. Nós temos o arquivo de configurações de eleições. Esse daqui, o EA11. Ele é esse daqui, arquivo de configurações de eleições. É o primeiro da API. Temos o arquivo de configuração dos municípios. É esse daqui, arquivo de configurações de municípios. Ele carrega o código do município e o nome do município. Você vai precisar do código para consultar as informações do município. E aqui nós temos o município que eu escolhi, que foi o Mato Grosso, o município Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Dentro do estado, nós temos o índice de arquivos, em que ele lista todos os arquivos JSON, cada ponto de entrada é um arquivo. A documentação sugere para compartilhar, consultar aqui primeiro antes de consultar o arquivo, para ver se ele foi modificado recentemente e tu não consultar à toa. Que aproveita e poupa a banda tua e deles. Nós temos ainda na categoria do estado
o resultado de eleitos. O que são esses resultados? Nós temos o município, o código do município, e aqui nós temos um array, matriz, que vai carregar o nome dos candidatos que foram eleitos por esse município, ou que foram para o segundo turno. O mesmo vale para vereadores. E aqui dentro da cidade, do Campo Grande, nós temos dados fixos. São dados fixos. Vai estar listado o nome dos prefeitos e os números deles. Por exemplo, nós temos aqui a coligação. Aqui, por exemplo, esse aqui é um dado. Coligação. E aqui nós temos um atributo par. Aí aqui temos a sigla do partido, o nome do partido. Aqui nós temos o nome do candidato. E eles têm um número, né? Esse aqui, no caso, é o 51. O mesmo vale para vereadores. Esses são dados fixos, que não vão mudar. São os nomes dos candidatos. Por que vamos precisar dele? Porque aqui nós temos o ponto de dados variáveis. São os dados que vão mudar durante a eleição. Esse dado aqui eu consultei 4,6. E nós temos aqui Cadê? Deixa eu ver aqui, tá. Atributo do candidato, isso, ponto. Aqui nós temos, olha, por exemplo, o candidato 56. Temos o total de votos dele e a porcentagem. Só que nós não temos o nome, você vai ter que consultar nos dados fixos. É por isso que você precisa dela. Ela é a que atualiza mais rápido. Então, se você quiser algo mais em tempo real, você tem que trabalhar com ela. Por exemplo, aqui foi 4,30, eu vou atualizar, bora ver. 4,52, ela atualizou. Aqui ela faz referência aos dados fixos, ó, que é essa daqui. Em seguida, nós temos a API dos dados consolidados. Ela é a dados fixos e dados variáveis resumidas. Ela vai mostrar aqui, por exemplo, isso no caso eu estou consultando a cidade, tá? Já dentro do estado da cidade, conforme a estrutura de diretórios que tem aqui. Candidato 36, e aqui é o nome do vice, e aqui o total de pontos, o total de votos, e aqui a porcentagem. Ela demora um pouco mais a atualizar, mesmo vale para vereador. E por último, temos os resultados parciais. Resultados parciais. A moto passou, eu estou gravando em casa, então. Aí temos resultados parciais, só tem categoria prefeito. O que ele tem nos resultados parciais? Nós vamos ter o candidato, nós vamos ter o número do candidato, e em seguida nós vamos ter esse atributo AP, em que vai carregar como ele foi durante a eleição. Por exemplo, aqui, 3,5, ele tinha 379 votos. 3,6, ele tinha ele tinha 1.105 votos. E assim por diante, cada candidato. Então, se você quiser algo para consultar um candidato específico, você trabalha com resultados parciais. Se você quiser algo para poder consultar em tempo real, você trabalha com a API dos dados fixos e a API de variáveis. Algo que pode demorar um pouquinho, você não quer ter trabalho com código, seria esse aqui, dados consolidados. Demora um pouquinho mais a atualizar. E se você quiser saber todos os candidatos eleitos de um município ou de um estado e como anda eles, isso é caso no final da eleição, né? Você tem assim, resultados de eleitos. Obviamente, essa daqui só vai funcionar quando for fechando. Então, uma cidade já sabe o seu prefeito, ela vai aparecer. Outra cidade, e assim sucessivamente. Enfim, eu vou exportar. Esse daqui eu estou usando um aplicativo que é um Insomnia, né? Que ele é um software livre. Ele é uma alternativa ao Postman, né? Que o pessoal usa para trabalhar com a API, que é um software proprietário, que já foi um software livre, diga-se de passagem. E eu vou disponibilizar ele e esses links que a gente avançou durante todo o evento. Não os dados do TSE, os dados do TSE eu vou mostrar os links, que eu nem posso disponibilizar eles. E uma observação, dá uma olhada no vídeo que eu falei no início e dá uma olhada no link sobre as instruções de como usar, porque existem regras. Candidatos que não estão 0 votos tem que listar em ordem alfabética,
candidatos que já ganharam o voto têm que listar por ordem de votos. Você não pode listar seu candidato favorito primeiro, ele está com um voto, e o candidato que tu não gosta está com 100. Tem várias regrinhas que eu não entendo bem o propósito delas, imagino que é para evitar ser tendencioso, mas são regrinhas e é bom você cumprir ela, porque pode barrar em crime eleitoral. Esse ano essa API foi aberta para todo mundo e não tem cadastro de entidade. Então, não bora bagunçar para manter isso. Senão é muito chato se inscrever com entidade, gente. É verdade. Bom, é isso. Agradeço o André, que ficou no início da apresentação, e depois tivemos o André, né, e o Aldofeno, que vocês escutaram falando aqui comigo. Agradeço a participação deles, e vocês tiverem alguma dúvida, descreva nos comentários onde vocês viram esse vídeo. E só para fazer um complemento, né? Eu, como ativista do software livre, né? Foi mencionada a questão da licença, né? Dos dados, né? Eu até achei interessante. Eu estava até procurando aqui. Claro que são opiniões pessoais minhas, né? Eu prefiro trabalhar com dados livres, né? Que a pessoa pode realmente, né, exercer, né, as liberdades que ela bem entender, né? Agora, isso é uma opinião minha, pessoal minha. Eu estava até procurando aqui se existia, né, algum posicionamento da Fundação do Software Livre, que é a fundação que eu faço trabalho voluntário às vezes, né? E, bem, até que eu procurei aqui, existem poucos materiais dessa organização, a Fundação do Software Livre, sobre esse tema de bancos de dados. Então, só para constar que essa questão da liberdade dos bancos de dados é um posicionamento pessoal meu, não é nada relativo à FSF, que é a Fundação do Software Livre, porque eu não sei exatamente o posicionamento dela com relação a isso. É isso. Bom, eu também não sei, né? E eu sou bem por fora dela. Você que é bem mais por dentro não sabe. Se a gente descobrir, a gente coloca no comentário desse vídeo. A hora que a gente descobrir, se a gente descobrir, a gente edita isso, não vai ter problema. Mas esse vídeo ele vai ficar no P2B, que é uma alternativa livre ao YouTube. Eu não vou botar ele no YouTube. Talvez eu bote uma chamada no YouTube apontando para ele, porque eu não tenho muita paciência com o YouTube e com o Google. É boa ideia, boa ideia. Coloca só uma chamada lá. Mas eu agradeço que escutou até aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato com as informações que eu vou colocar abaixo. Boa sorte aí com a eleição. Tchau, Adolfeno. Valeu.